O período regencial se estendeu no Brasil entre 1831 e 1840. Ele é exatamente o período de vácuo político entre os dois impérios, o primeiro reinado, terminado com a abdicação de Dom Pedro I, e o segundo reinado, iniciado com a maioridade de Dom Pedro II forçado por um golpe de Estado em 1840. Dom Pedro II assume o poder com 14 anos, embora a Constituição lhe vedasse a posse até os 18. Esse cenário conturbado da regência, como a gente costuma trabalhar, ele vai ser um cenário onde a unidade territorial brasileira e a ordem social do país se encontraram profundamente abaladas por vários movimentos extremamente críticos que ameaçaram romper com aquela tradição que foi criada durante o primeiro reinado. É época de revoltas como a Farroupilha, Sabinada, Cabanagem, Balaiada, Revolta do Malês, Setembrizada, Novembrizada, dentre várias outras revoltas, são quase 20 revoltas expressivas que tomaram corpo no Brasil entre 31 e 40. Esse contexto de revoltas, evidentemente, assusta a elite imperial. Durante a regência, grande parte dessa elite pensava num projeto político marcado por um liberalismo. Um liberalismo moderado, claro, mas um liberalismo. Um liberalismo onde as províncias, como eram chamados os estados do Brasil na época, tivessem autonomia. Muito embora esse projeto fosse um projeto quase que predominante entre a elite no poder na época, a eclosão de revoltas e o grau de intensidade das mesmas faz com que parte da elite mude de opinião. É como disse o deputado regencial Bernardo Pereira de Vasconcelos: fui liberal, mas antes a liberdade era nova e precisava ser defendida. Agora, esses políticos pensam que o liberalismo é perigoso, que o liberalismo ameaça a ordem. Grande parte da elite imperial, diga-se de passagem, era composta por latifundiários que viam os seus interesses econômicos sendo ameaçados no período da regência. Portanto, um Estado mais autoritário, um Estado mais forte, um Estado que acabasse exatamente com esses movimentos sociais, com essas revoltas, garantiria os interesses políticos e econômicos dessa elite. Garantiria a ordem social, a estabilidade e permitiria que ela tivesse uma vivência mais tranquila. Recuperar a ordem no período anterior à regência era muito importante. É por isso que a maioridade de Dom Pedro antecipada, por exemplo. Por isso que ele assume com 14 anos de idade. É exatamente o contexto que a questão trabalha. Após a abdicação de Dom Pedro I, o Brasil atravessou um período marcado por inúmeras crises. As diversas forças políticas lutavam pelo poder e as reivindicações populares eram por melhores condições de vida e pelo direito de participação na vida política do país. Os conflitos representavam também um protesto contra a centralização do governo. Nesse período ocorreu também uma expansão da cultura cafeira e o surgimento do poderoso grupo dos barões do café, para o qual era fundamental a manutenção da escravidão e do tráfico negreiro. O contexto do período inicial foi marcado por nosso gaúcho Cretraé, convulsão política e novas realidades econômicas que exigiam reforço de velhas realidades sociais. Convulsão política, uma referência de revoltas. As novas realidades econômicas, exatamente o crescimento de um produto que nessa época se tornava importante, o café, produto esse atrelado à elite imperial, especialmente do Rio de Janeiro, e o reforço de velhas autoridades sociais, o imperador, a autoridade do poder moderador, aquelas estruturas que não se encontravam em observância durante a época da regência.